Olá, alunos, tudo bem? Na aula de hoje vamos conversar sobre relações trigonométricas, né? E eu decidi separar em duas relações fundamentais e algumas relações auxiliares, né? Então, o que a gente já conversou em aulas anteriores? Você já conhece o ciclo trigonométrico, você já sabe que este ciclo trigonométrico ele tem raio unitário, ou seja, é igual a uma unidade de comprimento. Vamos supor que eu venho nesse ciclo trigonométrico, por exemplo, e marco um ângulo, tá? Sei lá, marquei um ângulo θ, né? Vamos dizer aqui, ó, que essa abertura angular aqui é uma abertura θ graus, tá? O que você já viu em aulas anteriores? Você já viu que a projeção no eixo, olha só, horizontal, né? Essa projeção que você tem no eixo horizontal, ele vai te dar uma resposta que é chamada de cosseno de θ. Você já viu que a projeção que você faz no teu eixo vertical, ele te dá uma resposta que é chamada de seno de θ, né? Agora olha só que interessante o que acaba aparecendo aqui. Eu acabo formando, né, um triângulo retângulo, né? Olha só, deixa eu colocar esse mesmo triângulo aqui do ladinho para vocês. Tá aqui o triângulo retângulo. Então isso daqui é a hipotenusa que vale 1. Nós temos o ângulo θ, né? Nós temos a informação do cosseno de θ e a informação vertical é a informação do seno de θ, né? E dentro desse triângulo retângulo, a gente pode aplicar uma das relações métricas talvez mais fundamentais do triângulo retângulo, que é chamada de Teorema de Pitágoras. Olha só, Pitágoras. E no Teorema de Pitágoras, né, nós temos uma relação entre hipotenusa e catetos, que vão me dizer que cada cateto ao quadrado, quando somado, é igual a hipotenusa ao quadrado. Ou seja, olha só, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, isto é igual a hipotenusa ao quadrado. E daqui a gente tira, né, uma das relações fundamentais da trigonometria, que vai nos dizer que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, lembre que é sempre do mesmo ângulo, é igual a 1. Pronto. Esta é uma das relações fundamentais da trigonometria, uma relação que vai ser muito explorada, muito abordada, principalmente em questões que envolvem equações trigonométricas, que nós vamos conversar numa aula futura, tá? Além dessa, eu posso pegar uma outra relação ou algumas outras relações importantes, né? Olha só que interessante, né? Se você for olhar, né, por exemplo, para o teu triângulo retângulo, olha só que outra relação que eu tenho em relação ao ângulo dado. Cateto oposto e cateto adjacente. O que é isto? Isto é a tangente. Então posso dizer que a tangente de θ vai ser o cateto oposto, olha só, pelo cateto adjacente. E olha só que legal, tenho outra relação fundamental. São duas relações fundamentais muito utilizadas em problemas de trigonometria. Existem outras, professor? Existem várias outras e nessa aula eu vou trazer mais duas auxiliares, tá? Né? Que são as relações, essas relações auxiliares, eu vou envolver nessas relações auxiliares, tá? As razões inversas, tá? As razões inversas, tá? E quem são as razões inversas? As razões inversas, elas são em número de 3. Existe uma razão inversa para cada razão trigonométrica fundamental. Você tem a razão seno, tá? E a razão inversa do seno é chamada de cossecante, né? Vai ser a cossecante de θ, a cossecante do ângulo. Você tem a razão fundamental cosseno, tá? E a razão inversa do cosseno vai ser uma chamada de secante. E para finalizar, a tangente também vai ter uma razão inversa, que vai ser chamada de cotangente, tá?
Eu sempre alerto aqui, ó, né, com relação à sonoridade da palavra, né? Quando você escuta a palavra cossecante, né, pode ser que o teu cérebro comece a pensar em cosseno, né? A sonoridade da palavra é muito parecida, mas tome cuidado, tá? A cossecante é a razão inversa do seno. Tá? Muito cuidado com isso. Bom, por que eu estou falando dessas razões inversas? Porque olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar, a princípio, a relação fundamental seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1. E, por exemplo, eu vou dividir ela, né? Vou dividir ela inteira, por exemplo, por seno. Tá? Por seno. Olha só o que vai acontecer. Desculpa, por seno ao quadrado, né? Olha só o que vai acontecer. Você vai ficar então com isso daqui, ó, né? Dividindo seno ao quadrado de θ dividido por seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ dividido por seno ao quadrado de θ e 1 dividido por seno ao quadrado de θ. Olha só, quando eu divido duas coisas iguais diferentes de zero, a minha resposta vai dar 1 mais. Olha só, cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado. Vamos esquecer um pouquinho o expoente, vamos pensar em cosseno sobre seno. Cosseno sobre seno você não viu, mas você já viu seno sobre cosseno. O que eu tenho aqui, na verdade, é o inverso. E o inverso da tangente vai ser quem? A cotangente. Por isso que eu posso dizer que a cotangente também pode ser escrita como cosseno sobre seno. E como está ao quadrado, então eu vou dizer que eu tenho a cotangente ao quadrado. Isto daqui vai ser igual. Olha só que interessante, né? O que eu tenho aqui? Ó? Vamos esquecer um pouquinho o expoente. 1 sobre seno. 1 sobre seno está indicando o inverso do seno. E o inverso do seno é a cossecante, ó. É 1 sobre seno. Isto é a cossecante. Então isso daqui pode ser escrita como cossecante ao quadrado de θ. E eu tenho uma relação auxiliar muito importante, tá? Da mesma maneira que eu dividi a minha relação fundamental por seno ao quadrado, professor, eu posso dividir ela por cosseno ao quadrado? Pode. Olha só como que vai ficar. Vou pegar a relação fundamental, né? Olha só, pegar a relação fundamental mais cosseno ao quadrado igual a 1. Só que agora eu vou dividir ela inteira por cosseno ao quadrado. Então, vamos dividir, ó. Vou dividir então aqui por cosseno ao quadrado. Vou dividir por cosseno ao quadrado. Tenho que dividir ela inteira. Vou dividir por cosseno ao quadrado. Legal. Ó, vamos esquecer um pouquinho o expoente. Né? Seno sobre cosseno, você já viu isto, está aqui do ladinho. Seno sobre cosseno é tangente, só que ela vai estar ao quadrado. Mais, quando eu divido duas coisas iguais, obviamente diferente de zero, tá? A minha resposta é sempre 1, igual. Agora, olha só, vamos esquecer de novo um pouquinho do expoente. 1 sobre cosseno. 1 sobre cosseno é o inverso do cosseno, que também é chamado de secante. 1 sobre o cosseno, que também é chamada de secante, só que está ao quadrado, então vou dizer que é a secante ao quadrado de θ. Então, em resumo, né, o que a gente tem nessa aula? Nós temos duas relações fundamentais da trigonometria, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1 e tangente igual a seno sobre cosseno. E temos duas relações auxiliares, ó, as duas relações auxiliares. 1 mais cotangente ao quadrado é igual a cossecante ao quadrado, né? 1 mais tangente ao quadrado mais 1 é igual a secante ao quadrado. Normalmente eu escrevo ela assim, ó, é a mesma coisa. Eu escrevo 1 mais tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado, né? Vou deixar uma dica para vocês. Olha só, uma tem o co e a outra não tem. Legal? Então essa relação tem o co e essa relação não tem. Tá? Então, a princípio, né, sobre relações trigonométricas, seriam isto. Como falei, existem várias outras relações trigonométricas que vamos conversando aí em aulas futuras. Valeu, obrigado.